Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Com satisfação estamos recebendo Júlio César Lopes Correia, que participa aqui conosco, ele que é conselheiro tutelar. Então, nós vamos falar aí da história, de uma série de outras situações onde o Conselho Tutelar realmente pode se colocar e intervir, inclusive, em prol das crianças, né? E os aspectos depois do Estatuto Criança e Adolescente também vamos aí trazer algumas informações. Tudo bom, Júlio? Tudo bem. Quero dizer que essa situação é minha, né, e acredito que em nome do Conselho Tutelar de Porto Alegre, nossa, de podermos participar de um programa e de podermos colocar para a população em geral o que é o Conselho Tutelar, quais são as nossas atribuições, qual é o papel do Conselheiro Tutelar e qual é o nosso trabalho, né, diante da defesa dos direitos da criança e do adolescente, principalmente agora, como eu tinha te falado antes, a gente tem a grata satisfação de estar nessa história, né, na primeira gestão. Fizemos uma pausa e agora retornamos novamente. Então, vamos falar justamente disso, do Conselho Tutelar e da questão histórica, né, que foi o primeiro conselho instituído dentro do país, a forma como foi elaborado, enfim. Vamos aí passar essas informações para o público que está aí ligadinho com a gente. Pois é, o Conselho Tutelar, ele surge, né, da luta popular, né, da luta dos movimentos populares, a organização popular, das igrejas, principalmente lá no início, na discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, como um órgão que vai ser o representante da sociedade na defesa do direito da criança e do adolescente. Então, ele é criado dentro dessa discussão, já com aquele link do artigo 227 da nossa Constituição Federal, que fala, né, que toda a população, a sociedade como um todo, é responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar surge exatamente dessa raiz, né, dessa vertente. E aí se estabelece, então, uma discussão dos educadores sociais, de toda a população, em relação a esse sentido. Como é que nós queremos, o que nós queremos que o Conselho faça, quem é esse ente que agora é criado e como é que a gente consegue fazer realmente o controle social das políticas públicas para a criança e adolescente. Muito bem, realmente, Júlio, tem assim situações bem características e, é claro, eu gostaria ressaltando a questão histórica pelo diferencial de Porto Alegre ter, na capital aqui do estado do Rio Grande do Sul, ter sido instituído o primeiro conselho. Eu gostaria também de resgatar essa história. Sim, Porto Alegre sai na disparada para instituir esse órgão, né, que é, na verdade, o defensor do direito da criança e do adolescente, que é aquele que vai assessorar e apoiar as famílias no sentido de poder priorizar, né, ter criança e adolescente como prioridade absoluta, um desafio muito grande. E lá em 92, quando começou a se discutir essa questão, né, como é que nós vamos fazer, como é que vai acontecer, né, eu era bem jovem naquela época, né, hoje já não sou mais tão jovem quanto, mas a população mesmo, da onde eu trabalhava como educador social, né, e a população mesmo foi sugerindo, na época chamava-me de tio Julinho, né, lá no Centro Infanto Juvenil, Centro de Promoção do Menor naquela época, e isso hoje caiu, porque a gente também entende que a palavra em si carrega um estigma muito grande. Hoje é Centro de Promoção da Infância e da Juventude.
as pessoas, os pais, a própria direção do centro começou a instigar para que a gente se candidatasse, para que a gente pedimos um trabalho, né? Um trabalho sério com criança e adolescente, na defesa, na luta, na conquista dos direitos da criança e adolescente, e daí partimos para essa conquista e conseguimos e fomos eleitos e trabalhamos nesse sentido para tirar do papel essa lei, né? Essa lei tão importante que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz um novo paradigma também para a defesa da criança e do adolescente, com todos aí colocados todos os artigos, que a gente às vezes até se embanana e se perde, né? Mas na verdade o fato é que o Conselho vem para conseguir extrair daí da lei morta, né, no papel e só escrita, simplesmente torná-la realidade, fazer com que a criança e o adolescente sejam realmente prioridade absoluta no nosso país, na nossa cidade de Porto Alegre, né? Então o Conselho Tutelar de Porto Alegre foi eleito lá em 92 e a gente começou a participar dessa trajetória histórica. Muito bem, então estamos aqui conversando com o conselheiro tutelar Júlio César Lopes Correia. E agora, claro, vamos querer saber do papel do conselheiro, o trabalho que ele desenvolve em prol das nossas crianças e adolescentes e, é claro, todas aquelas peculiaridades importantes, inclusive com relação aos encaminhamentos. Muitas dúvidas ainda existem nesse sentido. Mas vamos, assim, explicar para o pessoal, Júlio, inicialmente o papel do conselheiro tutelar. Exatamente. No início, quando a gente pensou o Conselho, quando o Conselho se constituiu, a gente não tinha muita clareza de qual era o papel do Conselho Tutelar. Então, todas as demandas, né, principalmente as demandas da assistência social, elas recaíam sobre o Conselho. A falta de políticas, na verdade, nos forçava a fazer isso, né? Então, se não se tinha médico no posto de saúde, o Conselho Tutelar é acionado, se não se tinha atendimento da área da assistência social, o Conselho Tutelar é acionado, com todas as questões eram. Tanto que, na época, lá em 92, eu lembro que nós éramos procurados, inclusive, para fazer aquela declaração de pobreza que as pessoas, às vezes, necessitavam para o encaminhamento de algum documento, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, a gente tem tentado avançar nesse sentido, né? No conceito, bom, no final, o que é o Conselho Tutelar? O que ele realmente faz? O Conselho Tutelar, esse órgão instituído, né, e está aí no Estatuto da Criança e Adolescente, lá no seu artigo 131, ele vai dizer o que é, qual é a natureza do Conselho Tutelar. É um órgão não jurisdicional, um órgão autônomo, que está exatamente colocado aí para auxiliar, né, e para forçar com que essas políticas de atendimento, elas realmente existam, né? Quando é que o Conselho tem que agir? Como é que a gente faz, né? A natureza do Conselho é essa. Então, essa Constituição são 5 membros, né? 5 conselheiros tutelares, 5 pessoas que são eleitas. E aí é uma coisa bem importante, e aí frisar que Porto Alegre, nesse sentido, também foi pioneira, né? Estabelecendo a eleição direta, o sufrágio universal para a eleição do Conselho Tutelar. Então, as pessoas se candidatam, elas passam por uma prova criteriosa, elas passam pelo crivo também da eleição da população, né? E aí, esses 5 conselheiros, eles são responsáveis diretos para fazer com que aquilo que eu estava dizendo antes, né, com que essa lei ela realmente se efetive, com que realmente a gente consiga colocar na prática a execução do direito da criança e do adolescente, a garantia dentro do sistema de garantias do direito da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar está lá colocado para forçar essas políticas que às vezes são deficitárias e que não acontecem. Então, a gente seria, em outra análise, né, o advogado das crianças e adolescentes, né? Muito bem, então, Júlio, claro que são muitas as questões que a gente tem, né, dúvidas aí com relação à questão de até provocar uma situação de auxílio. Quando é que o Conselho Tutelar entra em campo? Como as pessoas podem fazer, né, para buscar o atendimento através do Conselho? O atendimento do Conselho Tutelar ele é basicamente fundamentado na violação do direito da criança e do adolescente, né? Quando algum direito da criança e do adolescente realmente foi violado, aí o Conselho tem que ser acionado, né? Em primeira mão, a gente sempre costuma dizer o seguinte: o Estatuto ele coloca bem claro, a primeira responsabilidade, né, na defesa do direito da criança e do adolescente é da sua própria família. Mas as famílias com as quais a gente trabalha, normalmente, elas estão tão fragilizadas que elas por si próprias, por si só, não conseguem garantir esse direito da criança e do adolescente, né? É o acesso à escola, é o acesso à saúde, né, as questões da assistência social. Então, o Conselho Tutelar ele entra aí exatamente agindo para dar esse suporte, para dar essa manutenção. Quando é que o Conselho tem que ser acionado, na verdade, né?
basicamente em duas situações, né? Na ausência ou na omissão do Estado, né? Na omissão dos pais ou no excesso desses pais em relação à criança ou adolescente, né? Ou em razão da conduta da própria criança ou adolescente. Então, a gente é acionado, a gente vai, faz a averiguação e acaba se envolvendo na situação, buscando os encaminhamentos que são necessários, né? E aí, quando há uma violação do direito por um desses agentes, né? E a gente coloca que os maiores agentes violadores, às vezes, em relação à situação da criança e do adolescente, são, infelizmente, ainda, na maioria das vezes, os próprios genitores, né, os próprios pais, né, isso está até colocado nas nossas como é que eu vou te dizer aqui? Nos nossos relatórios, nossas prestações de contas, né, esses levantamentos que fazem, né? E aí, então, a gente tenta buscar, junto com essa família, quais são as soluções para essas situações, como é que a gente consegue dar encaminhamento, né? E aí a gente vai trabalhando, né? A princípio, isso está posto lá no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, essas situações nas quais o Conselho tem que agir, e também no 105, quando diz que a criança que cometeu algum ato infracional, né? E aí a gente precisa entender o que é um ato infracional, né? E entender um pouco o que é essa situação, quando a criança realmente passou do limite e cometeu alguma coisa que causou dano para alguém ou para uma outra pessoa. E nesse caso, Júlio, como é que é feito o encaminhamento? Que ela falou da questão da criança quando comete algum delito, tá? Algum crime, alguma infração, melhor dizendo. Tá? Então, como é que as pessoas fazem essa denúncia? Como é que eles devem proceder? Pontualmente, né, quando eu digo que a gente tem que entender o que é um ato infracional, existe, assim, às vezes, no imaginário das pessoas, e eu não sei se, de repente, a falta de entendimento, ou falta de esclarecimento, e aí eu trago a responsabilidade para nós, enquanto Conselho Tutelar, e para todos os agentes que trabalham no sistema de segurança, de esclarecer o que é um ato infracional, na verdade. Muitas escolas, principalmente, confundem uma questão disciplinar com um ato infracional, em algumas vezes, né? E aí o Conselho acaba sendo acionado e a gente chega lá e a gente vê que, bom, qual é o encaminhamento para essas situações disciplinares? É sentar, é conversar, é buscar orientação, né? As escolas têm os orientadores, a gente busca trabalhar em parceria com as escolas, numa rede de atendimento, que a gente, né, coloca assim como rede de atendimento, e é importante que a gente tenha entendimento do que desencadeou aquilo ali, né? Tentar ver um pouquinho a história dessa criança, né? Não o fato em si, mas sim o que está interligado, como é que se chegou a essa situação, né? Como é que essa criança chegou a cometer o que nós chamamos de ato infracional, né? Então, é importante a gente poder perceber o que aconteceu, tentar entender o que houve e se acercar dos serviços que são necessários. Aí, realmente, quando há uma dificuldade de lidar com essa situação e a gente percebe que, às vezes, há uma dificuldade nesse sentido, a gente intervém, a gente tenta ver e a gente chama a família, a gente notifica os pais para tentar entender o que está acontecendo com aquela criança ou aquele adolescente, levando sempre em consideração que criança e adolescente são considerados como sujeitos em desenvolvimento, né? E isso é importante a gente lembrar sempre, né? E aqui eu falo não só do ponto de vista do conselheiro tutelar, mas também do ponto de vista do educador social, né? Eu sempre trabalhei na área social, fui educador durante muito tempo, né? Hoje sou professor também, tive a experiência de sala de aula, então a gente tem que ter essa percepção de que essa criança e esse adolescente é um sujeito em desenvolvimento. E aí, bom, existem várias formas de a gente encaminhar uma situação. Claro, obviamente, se o ato dele incorreu no prejuízo da vida de alguém, bom, aí a gente vai ter que ter um olhar diferenciado, né? E aí existem os órgãos aí que a gente pode fazer os encaminhamentos, né, necessários para trabalhar essa criança, trabalhar esse adolescente, né? Muito bem, então eu quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo um telefone para você, contando alguma situação, tendo alguma dúvida. O Júlio aqui também se coloca à disposição aí da nossa comunidade para auxiliar nesse sentido. É o 3250-1515, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, Júlio, vamos agora falar da questão que é um marco também, a questão das regiões, a distribuição geográfica do Conselho, de que maneira isso realmente acaba fluindo e acontecendo dentro das ações do próprio Conselho e dos conselheiros tutelares.
A previsão, né, que tem, assim, legal, é de que exista um conselho para cada 200 mil habitantes, mais ou menos, né? E a gente sabe que Porto Alegre, bom, ela é enorme, né? Ela já está quase uma metrópole, digamos assim. E, então, Porto Alegre, hoje, existem 10 conselhos, né? 10 regiões, o Conselho Tutelar de Porto Alegre, que atuam diretamente nessas questões, né? Auxiliando as famílias, orientando as famílias, aconselhando pais e responsáveis, trabalhando junto com as escolas, nas redes de atendimento. Então, Porto Alegre está dividida nessas 10 regiões, né? Eu, particularmente, sou da Restinga, né? A Zona Sul de Porto Alegre, nós temos um conselho, a nossa sede é lá, né? Esse telefone que tu citaste agora é o telefone da minha região, né? Então, é o telefone que nós dispomos para as pessoas entrarem em contato, fazerem a denúncia. Algo que é importante ressaltar é que a denúncia ela pode ser feita anonimamente, a pessoa não precisa se identificar, né? Qualquer situação de violação de direito de criança e adolescente, entra em contato com o Conselho Tutelar, faz a denúncia e o Conselho, dentro das suas possibilidades, faz a averiguação, vai lá, faz a visita domiciliar, investiga a situação para poder dar os encaminhamentos que são necessários. E aí se acercando dos serviços disponíveis na rede de atendimento, né? Educação, saúde, assistência social e demais serviços, não é? Muito bem, então estamos aqui conversando com o conselheiro Júlio César Lopes Correia, participando hoje conosco, trazendo esclarecimentos, falando aí, né, do Conselho Tutelar, falando das questões que envolvem o Estatuto da Criança e do Adolescente e trazendo, evidentemente, uma série de orientações, né, para a nossa população, para o nosso público ouvinte, telespectador, que está sempre ligado dentro da nossa programação. E nesse sentido, é claro, Júlio, existem situações muito presentes hoje no nosso dia a dia com relação às drogas, né? Então, claro que isso preocupa todos nós e nesse aspecto nós queríamos também transmitir, né, para o público que está ligado com a gente, como é que o Conselho Tutelar, como é que o Conselheiro Tutelar está se posicionando e qual é a orientação que ele está dando para as famílias nesse sentido? A questão da drogadição ela é preocupante, né? É alarmante e eu já diria que ela é epidêmica, né? Os governos não querem dizer que é, né? Mas a gente percebe, e ontem até estava assistindo o repórter, né? Acho que era, e onde o Caco falava lá da situação das crianças na Cracolândia, em São Paulo, e principalmente nesse eixo São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nós não temos a dimensão, né, do problema que acontece nessas grandes metrópoles, mas a gente tem um índice bastante grande de crianças e adolescentes que, infelizmente, né, acabam se utilizando da droga e acabam se envolvendo com a droga e, na minha opinião, nosso problema, assim, é investimento realmente na área da saúde. Nós precisamos investir mais na área da saúde para que a gente realmente tenha um retorno positivo, né, para essas crianças e adolescentes. Eu penso assim, quando acontece de a criança se envolver com a questão da drogadição, a dificuldade maior é do encaminhamento para a desintoxicação. Além desse encaminhamento para a desintoxicação, é a continuidade desse tratamento, né? Porque uma vez em contato com a droga, a gente sabe que a droga, tu pode largar ela hoje, mas tu vai ser sempre um dependente. E qualquer recaída é perigosa, né? Então, nossas crianças e adolescentes, elas estão à mercê, assim, nós temos problemas enormes em relação a isso, assim, nesse sentido, né, que é poder, depois que a criança, e aí eu já vou passar também um pouco para a esfera do adolescente, né, que é, na verdade, aonde se fazem essas descobertas, onde ele se aproxima muito mais da questão da droga, até por ser aquela questão da identificação com o grupo, aquelas questões que são da própria adolescência, o fulano fumou um beck, eu vou fumar também, ele cheirou, eu vou cheirar também, e a gente tenta se identificar com o grupo. A dificuldade é realmente poder fazer o tratamento posterior, né? Como é que nós acompanhamos isso dentro dessa questão, principalmente da saúde? Então, é um complicante para a gente, enquanto Conselho Tutelar, porque, e isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, e às vezes fica meio complicado, muitas famílias, elas chegam até o Conselho Tutelar como a última porta de salvação, né? E muitas vezes nós, sozinhos, não temos a resposta para aquela, nem a solução para aquela situação, porque a gente depende que as políticas realmente elas estejam
atuantes, né, que elas estejam a contento, que elas sejam realmente efetivas, né. Então é desafiador para a gente poder trabalhar essa questão da drogadição, né. A gente fica meio, digamos, engessado, porque a gente realmente não tem, hoje a gente não conta com um serviço especializado, o que tem é pouco e escasso para a demanda de crianças e adolescentes que se envolvem com a drogadição, né. A nossa região tem demandado e faz bastante tempo um CAPS-I, né, um CAPS, que é todo esse serviço da saúde mental com criança e adolescente, que, principalmente essas que se envolvem com a questão da drogadição, e nós ainda não temos, né, então nós temos 2 para atender Porto Alegre, né, as duas referências só para atender Porto Alegre, uma no PAN3, né, e a outra o CAPS Harmonia. Então, e isso dificulta um pouco o trabalho, porque imagina uma pessoa que mora na Restinga, a família precisa fazer o acompanhamento, precisa desintoxicar e precisa dar o tratamento. Vai se deslocar daquela região para ir para outra, para fazer esse acompanhamento, as famílias não vão. E a gente sabe que elas não vão, não é porque elas sejam sem vergonhas, ou porque elas não sejam responsáveis ou coisa parecida, é porque elas não têm condições realmente de se locomover com tanta facilidade, né? É bastante difícil. Então, eu penso e entendo que a dificuldade em alguns encaminhamentos, e especificamente nessa questão da drogadição, para nós, conselheiros tutelares de Porto Alegre, é a questão da infraestrutura. Nós precisamos de uma estrutura de uma saúde efetiva, né, que dê conta disso, né, não só do tratamento, como também da prevenção, né. Eu costumo dizer que o Conselho Tutelar é muito mais do que um órgão executivo, é um órgão preventivo. A gente tenta trabalhar na prevenção, auxiliando as famílias, orientando, acompanhando os pais dentro da possibilidade, para que essa criança e esse adolescente não incorra, não chegue até isso, né? Esse caso da criança e adolescente estar, né, já utilizando drogas ou estar cometendo pequenos atos infracionais, né, já é, digamos assim, quando a gente não conseguiu lá na base, com um trabalho bem feito no SAS, no trabalho educativo, em todas as políticas, né, de atendimento, estancar isso. Então, acabamos perdendo as crianças, né? E outra coisa que eu percebo, assim, infelizmente, Porto Alegre pode não estar nesse patamar de Rio de Janeiro e São Paulo na questão da drogadição, mas nós temos um índice muito grande de tráfico, né? E aí é muito difícil lidar com essa situação. Realmente, inclusive, além da complexidade, é um desafio. Na verdade, você faz aqui um desabafo, né, com relação à questão, inclusive, das políticas públicas e dos próprios instrumentos que são colocados à disposição, que não surtem não atendem à demanda. Exatamente. Né, dessa necessidade. E nesse aspecto, assim, a abordagem de vocês junto às famílias, a gente sabe que é da complexidade e do desafio que é realmente tratar com essa temática. Sim. É preciso que as pessoas entendam, né, que os conselheiros tutelares, eles não têm a responsabilidade de serem técnicos da área, né? Então, às vezes, essa abordagem, ela se dá muito mais numa conversa, num diálogo, e aí, entenda-se sempre assim, o conselho é sempre acionado através da denúncia, né? Nessa denúncia vem a suspeita de que, de repente, determinada criança ou determinado adolescente está utilizando substância psicoativa, né? Ou droga, está usando a droga, né? O que a gente faz? Bom, nós chamamos a família, conversamos com a família abertamente e procuramos entender, bom, a mãe tem, o pai tem ciência, sabe, dessa situação, se sabe, o que já fez para tentar ajudar essa criança a sair dessa situação, né? Se nada foi feito até então, vamos para os encaminhamentos que são necessários, né? Quando é um caso, assim, já de uso contínuo, claro, obviamente a gente vai buscar junto à saúde, né, junto à política da saúde, a desintoxicação e aí o possível tratamento. Né? Em casos que se tem só a suspeita, né, e que não se sabe, bom, a gente vai observando junto com a família, se encaminha também para o serviço social, né? As famílias normalmente são encaminhadas para o serviço de assistência social para fazer essa abordagem mais técnica, né? E a partir dessa avaliação também do corpo técnico do serviço social, a gente pode tirar as dúvidas e concluir se realmente é caso, não só na questão da drogadição, aqui a gente está abordando a questão da drogadição, mas em várias situações, né? E
N situações, né? Nós temos também muitas denúncias em relação a suspeitas de abuso sexual em relação às crianças, né? E isso é estrondoso e apavorante. É uma outra situação também de limite, né? De limite. Que realmente traz problemas muito sérios e conflitos, inclusive, né, de relacionamento, dificuldade, inclusive, de abordagem. Exatamente. Aí, então, nós precisamos contar com um serviço técnico para isso, né? Quando é só uma suspeita, nós temos um recurso que nos auxilia nesse sentido, né? E acredito que a maioria da população de Porto Alegre já conhece o CRAI, que fica no Hospital Presidente Vargas, né? É para lá que nós encaminhamos normalmente essas demandas, né? Quando há uma suspeita. Mas quando é evidente, quando é uma situação evidente de estupro, bom, aí, infelizmente, a gente tem que se servir do serviço policial, fazer a denúncia na delegacia, fazer exame de corpo de delito e aí proceder os encaminhamentos que são necessários, né, para primeiro estancar essa violação de direito, né. Normalmente as crianças são tiradas do ambiente, né, quando a família não consegue fazer a proteção, quando, né, ou quando o violador é um dos familiares, né, se retira a criança, se coloca ela no espaço de proteção para poder dar os encaminhamentos que são necessários nesse sentido. Então, eu conversei aqui com o conselheiro tutelar Júlio César Lopes Correia, a quem agradecemos muito pela participação, obrigado pelas informações, pela mensagem. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.